Excelentíssimos conselheiros e conselheiras, estamos retornando à segunda parte da sessão da data de hoje. Nós temos 3 processos excetuados à pauta e uma inversão. Gostaria de perguntar à conselheira Élica Leone se posso apregoar o processo de sua relatoria, o 2024-00-11188. Pode sim, presidente. Obrigada. Com a palavra, a relatora. Conselheiros e conselheiras, trata-se, na verdade, só de um cancelamento de um afastamento inicialmente deferido por este Conselho Superior. No dia 3/5/2024, este Conselho Superior deferiu os seguintes afastamentos para participação no evento Letramento Anticapacitista no dia 8 de maio de 2024. Aqui eu listo todos os afastamentos deferidos por este colegiado, a pedido da EDEP, e aí eu explico o que aconteceu. Ocorre que a servidora Maria Hilda Martins Damasceno informou que, por motivo de força maior, não pôde comparecer ao evento, mas afirma ter cumprido a sua carga horária de trabalho normalmente, tanto no atendimento presencial como também no virtual. Ocorre que, ao tentar lançar a sua atividade nesse dia, o sistema a impediu em razão do afastamento deferido por este Conselho Superior. Consta ainda a comunicação da interessada à EDEP na data anterior à realização do evento, informando a impossibilidade de comparecer. Assim, considerando o exposto, voto pelo cancelamento do afastamento deferido à servidora Maria Hilda Martins Damasceno por este Conselho Superior. É como voto. Aqueles que concordam permaneçam como estão? Aprovado. Próximo processo, também excetuado a pauta, excelentíssimo conselheiro João Felipe Belém de Gouveia Reis, processo 2024-00-12-441. Excelentíssimos conselheiros e conselheiros, trata-se aqui de um pedido de ratificação de alteração de designação da defensora pública classificada na macro-região para atuar em unidade distante de mais de 50 quilômetros da atual sede. Trata-se, 50 quilômetros é da interessada a defensora pública Emi Pereira Otani, lotada no cargo da Defensoria da Macro-Região 6, que estava designada para substituir a 4ª Defensoria Pública de Avaré, e passou a ocupar, a partir de 6 de maio de 2024, a 3ª Defensoria de Vila Mimosa, a fim de substituir o afastamento para prestar serviço junto à Defensoria Geral da titulada Luciana e, mais que exato, Thales Sandoval. Então, considerando as designações, deve prioritariamente servir substituições de afastamento de cargo ou função junto à administração superior, considero isso. A distância da cidade de Avaré e Campinas é 241 quilômetros. Voto pela ratificação da alteração com a designação da defensora Emi Pereira Otani para substituir a 3ª Defensoria Pública de Vila Mimosa a partir de 6 de maio de 2024. Seria o voto, excelentíssima presidente. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Senhor presidente, só pedir a palavra, eu não tenho nenhuma questão com relação ao mérito do pedido, eu só gostaria de saber se, nesse caso, pela deliberação 356, que é a deliberação que trata da alteração de designação de itinerantes, é devida diária aos colegas e às colegas designadas para cidades a partir de 50 quilômetros. E como ela foi movida a partir do dia 6, né, que Vossa Excelência se referiu, né? Então, eu sei que Vossas Excelências estão nessa procurando informações hoje, mas eu queria saber se tem essa informação de se a colega recebeu as devidas diárias, porque são devidas já que estão previstas na deliberação desde o dia 6 até hoje. Mas com relação à homologação, eu já adianto meu voto aqui, que eu acompanho o relator. Como a gente chegou hoje, eu não tenho informação disso, exatamente. Por isso que o que foi pedido foi para caminhar essa ratificação para resolver o problema. Agora, da diária, eu não tenho certeza. Não posso confirmar que ganhou ou não ganhou. Eu posso verificar e passo. Eu agradeço. Então, aí, solicito só que quando Vossas Excelências tiverem a informação, que repasse esse colegiado, né? E se eventualmente ela não tiver recebido, é direito da colega, é previsto em deliberação, então que se eventualmente aconteceu esse erro com a gestão passada, que não aconteça com a nova gestão. Eu agradeço e devolvo a palavra já concordando com o voto do relator. Perfeito. Vossa Excelência fará o apontamento, conselheiro? Faço nos autos? Gente, não, pergunta bem. Posso fazer depois? Tá. Eu já levanto, me dá uns 10 minutinhos, eu já trago a informação. Tá. Demais conselheiros estão de acordo? Aprovado. Apregoando agora o 2024-00-12-533, do excelentíssimo conselheiro, terceiro subdefensor público-geral, Bruno Bortolucci Baguin.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, trata-se de um pedido o interessado da IDEP, o pedido de afastamento de defensoras públicas para participação no 2º Fórum Nacional de Defensorias Públicas para a Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Esse processo é um pedido de afastamento das defensoras Carolina Rangel Nogueira, Nálida Coelho Monte, Nelise Cristina de Castro Santos Ogawa, Priscila Aparecida Lamana Diniz, Débora Cristina Pesuto e Endrine Fontana Norduim, para participarem do 2º Fórum Nacional das Defensoras Públicas para a Promoção dos Direitos das Mulheres, que será realizado nos dias 6 e 7 de junho de 2024, na cidade de Teresina, Piauí. Nos termos da deliberação número 27 de janeiro de 2007, a interessada encaminhou os nomes das defensoras públicas participantes que necessitarão de afastamentos para o evento supracitado, dados sobre a data, sua realização e seu conteúdo programático, justificativa de interesse da participação do evento, bem como as manifestações e concordância das respectivas coordenações e as declarações das defensoras públicas e que, nos referidos dias, não estão convocadas para atividades de núcleos especializados, dos quais sejam integrantes ou colaboradoras, nem mesmo designadas para o exercício de atividades de especial dificuldade ou extraordinária. Verifique-se, portanto, que a IDEP remeteu o expediente contendo comprovação documental dos requisitos exigidos pelo artigo 1º da deliberação número 27 do Conselho Superior. Quanto ao prazo mencionado no parágrafo 1º do artigo 1º da deliberação número 27, o mesmo foi devidamente cumprido. A Secretaria do Conselho Superior, por sua vez, certificou que as defensoras públicas participantes não alcançaram, no decorrer de 2024, o limite de afastamentos para frequentar cursos, congressos e outros certames científicos de interesse da instituição, previsto no parágrafo 6º do artigo 2º da deliberação CSDP 27 de 2007. Dessa forma, voto pelo deferimento dos afastamentos das defensoras públicas Carolina Rangel Nogueira, Nálida Coelho, Nelise Cristino Ogawa, Priscila Aparecida Diniz, Débora Cristina e Endrine Fontana, anotando-se que os pedidos de trânsito devem ser igualmente deferidos. É como voto, submetendo minhas considerações ao crivo desse egrégio conselho. Como voto, presidente. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Último processo, não excetuado, mas invertido da pauta. Não. Tá. Estágio probatório da Érica. Perfeito. Próximo processo, estágio probatório, número 2023-0029-051, da excelentíssima conselheira Érica Leone, com a palavra. Obrigada, presidente. Aqui só vou dar uma dica para vocês que estão entrando na gestão agora, que esses processos, eles, na verdade, são da pauta virtual. Só que a gente até teria que repensar isso enquanto colegiado, porque tem um prazo muito curto para você incluir o processo na pauta virtual. Estágio probatório até o 4º relatório pode ser incluído na pauta virtual, mas, enfim, como o prazo é muito curto, eu acabei não incluindo, a gente acaba fazendo isso nesse colegiado, e aí tem que trazer para a pauta da sessão presencial, mas acho que isso é uma burocracia aí que a gente pode rever para facilitar, né? Em relação ao meu processo, verso presente processo sobre a apresentação do 4º relatório semestral do interessado Felipe Musi Lopes de Vasconcelo para fins de confirmação na carreira, a teor dos artigos 101 e 103 da Lei Complementar Estadual 988, com regulamentação da deliberação CSDP número 50 de 2007 e 369 de 2020. Com o relatório semestral vieram aos autos a manifestação da coordenação da unidade de Limeira e do relator designado pela Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório, todas favoráveis ao trabalho desenvolvido pelo defensor. Certidão da assessoria criminal atestando que o defensor não possui revisões criminais pendentes. Por fim, a manifestação da Corregedoria Geral é no sentido de atribuir o conceito máximo de avaliação, que é o bom, ao defensor público. Este é o relatório. O artigo 101 da Lei Orgânica da Defensoria Pública prevê como requisitos para a confirmação do defensor público na carreira o aproveitamento no curso de preparação da carreira e fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo. O primeiro requisito está sendo atendido, já que foram realizadas atividades do curso de formação continuada no período. O segundo requisito também se vê atendido consoante relatos acima expostos, que indicam bom desempenho do interessado em suas atribuições funcionais. Ante o exposto, voto pela continuidade do estágio probatório. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Conselheiro Rafael Camarão, posso apregoar os seus autos? Chama a pauta agora o processo 2024-00-08387, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão Trevisan.
Presidente, trata-se de proposta da Defensoria Pública Geral do Estado para a regulamentação da gratificação de representação atribuída aos cargos em comissão do subquadro de apoio da Defensoria Pública. A proposta da gestão indicava o índice de 9,22 e 7,72 para os cargos AT3 e AT4, respectivamente. No dia 4 de abril de 2024, aportou aos autos manifestação da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, solicitando o índice de 22,26 para os cargos AT3. O colegiado converteu o julgamento em diligências para que fosse elaborado estudo de impacto orçamentário acerca do pedido das DPESP, que já aportou aos autos, indicando gradativamente o impacto de cada ponto de incremento no índice da gratificação. Na condição de relator desse processo, realizei diversas reuniões com a Comissão de Representantes dos Diretores, com a gestão do biênio 2022-2024 e com a gestão que se inicia agora. Em razão desse trabalho realizado nos bastidores, preciso registrar que a atuação da Comissão de Representantes dos Diretores me impressionou muito positivamente pela capacidade de articulação, pela razoabilidade em seus posicionamentos e, por fim, pelo resultado por eles alcançado após cerca de 5 anos de luta, e é que agora eu consolido nesse voto, que já tem indicação de consenso por parte do colegiado. É importante que esse registro seja feito em público, pois é uma demonstração de que o diálogo é a melhor forma de solucionar as questões da instituição, além de ratificar que o Conselho Superior da Defensoria Pública está e sempre esteve absolutamente aberto a debater todas as demandas dos servidores e servidoras da Defensoria Pública. Assim, considerando a viabilidade financeira e orçamentária demonstrada no curso do processo e a necessidade de valorização e adequada remuneração dos servidores que desempenham suas funções nestes cargos em comissão, voto pela estipulação dos índices de 12,52 para o cargo AT3 e de 12,02 para o cargo AT4, com vigência a partir da data da posse de cada servidor em seu respectivo cargo. É como voto, presidente. Agradeço ao excelentíssimo conselheiro. Pela ordem de antiguidade, como voto conselheiro Davi Eduardo Depine Filho. Eu acompanho o relator, presidente. Excelentíssimo conselheiro Luiz Felipe Azevedo Fagundes. Com o relator, presidente. Excelentíssimo conselheiro Júlio César Tanoni. Acompanho o relator, presidente. Excelentíssimo conselheiro Rafael Português. Bom, excelentíssimo conselheiro Leonardo Scofano. Com o relator. Excelentíssimo conselheiro Bruno Baguin. Com relatores. Excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho. Com o relator, senhora presidente. Excelentíssima conselheira Érica Leone. Com o relator, presidente. Excelentíssimo conselheiro Leonardo Nascimento. Com o relator, presidente. Por unanimidade, provavelmente o conselheiro Rafael. Aguardamos o conselheiro Rafael Português. Eu Você não votou? João Felipe Apolei. Excelentíssimo não há problema, imagina, presidente. Com o relator também. Aguardemos somente o conselheiro Rafael Português para finalizarmos. Pode ser, pode ser. Com anotação, então, aprovado, nos termos do voto do relator. Vou pregoar a pedido do conselheiro relator, o número 2022-0020-2007, excelentíssimo conselheiro João Felipe Belém de Gouveia Reis. Conselheiros e conselheiros, trata-se de um pedido de abertura de inscrição para o núcleo especializado do NDECOM. Então, eles fizeram um pedido, fizeram a abertura, não teve sucesso, reiteraram agora o pedido de abertura, são 6 vagas. Então, eu faço um voto padrão pedindo a abertura aqui dele, para considerarem agora os novos membros, são 6 vagas. Eles que concordam permaneçam como estão? Aprovado também. Agradeço. Finalizada a pauta de processos excetuados, estágios probatórios e processos incluídos em pauta, excetuados, gostaria de trazer aqui a carreira aos colegas defensores e defensoras. Não tem mais, pelos Presidente, apontamentos? acho que tem um ainda. Tem alguns? Pronto. Os apontamentos, tá bem. Tem a ordinária, eles não...
Vamos lá. Voltando. Já que não houve o apontamento, peço desculpas. Tudo bem. Processo SEI 2021-000-1987, excelentíssimo conselheiro Davi Eduardo Depine Filho. E só para compartilhar essa informação com os novos conselheiros natos, eu adquiri, quando assumi a corregedoria, vários processos que estavam já parados há muito tempo, anteriores até à gestão que me antecedeu. Estou tentando agora, ainda nesse final, desses 2 meses que eu possuo nesse mandato, conseguir apreciar todos os processos, não deixar nenhum processo pendente para a próxima gestão da corregedoria. Então, estou tentando buscar os primeiros mais tranquilos, depois eu vou avançar nos mais complexos. Esse processo é o 2021-000-1987, tem como interessados os defensores e defensoras públicas da Unidade de Execução Criminal da Capital. Assunto: pedido de liminar de suspensão de efeitos contra o ato conjunto da 2ª e 3ª Subdefensorias Públicas Gerais, publicado no Diário Oficial de 27 de maio de 2015. Antigo, né? Excelentíssima Presidente, excelentíssimos conselheiros, trata-se de pedido liminar de suspensão de efeitos do ato publicado em maio de 2015 pelo 2º e 3º Subdefensores Gerais à época, que reorganizavam a atuação da unidade da Vara de Execução Criminal da Capital, cuja atribuição passou a abranger parcialmente a competência dos foros de Bauru e Presidente Prudente. Os interessados e interessadas sustentavam a existência de vício de ilegalidade no referido ato e usurpação de atribuição do Conselho Superior. O conselheiro Alexandre Orsi, primeiro relator do processo, manifestou-se em 3 de julho de 2015 pelo indeferimento da liminar e pela conversão em diligências, para manifestação de outras unidades envolvidas e de outros órgãos da Defensoria Pública Geral. Folha 19/23. O voto foi acolhido pelo Conselho Superior, tendo sido realizadas reuniões entre a Defensoria Pública Geral e as unidades com atuação VEC. Folhas 97 e 102, 17680. Em 12 de janeiro de 2016, o então primeiro subdefensor público-geral, Rafael Moraes Português de Souza, apresentou ao Conselho Superior uma proposta de alteração das atribuições das defensorias com atuação VEC em todo o Estado, seguindo a dinâmica estabelecida pelo novo formato fixado pelo Tribunal de Justiça. Em 20 de janeiro de 2016, o conselheiro relator noticiou a concessão de liminar em mandado de segurança impetrado pela defensora pública classificada na unidade VEC da capital, nos autos, eu cito o número do processo, sustando os efeitos do ato impugnado. Nessa mesma ocasião, o conselheiro relator Alexandre Orsi declarou a sua suspeição para o processo, tendo em vista que a proposta apresentada pelo primeiro subdefensor público-geral afetaria as atribuições inerentes a seu cargo. A relatoria foi então distribuída à conselheira Cátia Beja Romero, corregedora-geral à época. Houve pedido de vista dos autos na ocasião. As folhas 283 e 287 constam o voto formulado pelo conselheiro Augusto Guilherme Barbosa, no sentido de não acolhimento do pedido apresentado pelos interessados. Posteriormente, às folhas 289 e 296, a nova conselheira relatora, Cátia Beja Romero, apresentou manifestação opinando pela convalidação do ato editado pela 2ª e 3ª Subdefensorias Públicas Gerais, de forma provisória, estabelecendo-se um prazo de 90 dias para aprofundamento pelo Conselho Superior sobre o tema. Às folhas 304/305, a conselheira relatora apresentou voto pela prorrogação do prazo anteriormente estabelecido, que foi acolhido pelo colegiado. Contudo, nesse ínterim, foi publicada a decisão proferida no julgamento do recurso de apelação interposto pela 2ª e 3ª Subdefensorias Públicas Gerais, nos autos do processo número X, aqui, reformando a decisão de primeiro grau e restaurando a validade do ato normativo editado pelos referidos órgãos, até porque até então esse ato havia sido convalidado também pelo Conselho Superior. Em seguida, os embargos de declaração opostos pela defensora pública foram rejeitados e, posteriormente, foi certificado o trânsito em julgado da decisão. As peças processuais vão ser anexadas ao meu voto. Assim, diante de todo o cenário observado ao longo do presente feito, verifica-se que o pedido inicial restou prejudicado pela decisão judicial transitada em julgado, que restaurou a decisão outrora impugnada, razão pela qual se opina pelo arquivamento do presente processo. Entenderam, conselheiros? Na verdade, foi uma impugnação de um ato da 2ª e 3ª Sub, na época era o Luiz Gustavo, 3º Sub e Bruno Napolitano. Esse ato foi impugnado no Conselho, só que posteriormente, durante o Conselho, a partir de uma proposta do conselheiro Rafael Português, o próprio Conselho chancelou aquele ato que havia sido impugnado. E esse foi um dos motivos que levou no acórdão
na apelação ser julgada, reformar a decisão de primeiro grau, convalidar o ato da segunda e terceira sub, justamente porque havia sido já chancelado pelo Conselho, e essa decisão transitou em julgado. Então, o pedido aqui perdeu objeto porque já há uma decisão transitada de julgado sobre a mesma questão, o que pacificou o problema. Tudo bem? Era isso, presidente, com o voto. Agradeço o excelentíssimo conselheiro. Passo a palavra pela ordem de antiguidade ao conselheiro Luiz Felipe Azevedo Fagundes. Com o relator, presidente. Excelentíssimo conselheiro Júlio César Tanoni. Também com o relator, presidente. Obrigado. Excelentíssimo conselheiro Rafael Português. Excelentíssimo conselheiro Leonardo Scofano. Excelentíssimo conselheiro Bruno Bortolucci Baguin. Com o relator, presidente. Excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho. Com o relator, senhora presidente. Excelentíssimo conselheiro João Felipe. Com o relator, excelência. Excelentíssima conselheira Érica Leone. Com o relator. Excelentíssimo conselheiro Leonardo de Paula. Com o relator, presidente. Excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão. Nós vamos ajeitando. Então, aprovado. Perfeito. Vou apregoar o segundo processo de relatoria do excelentíssimo conselheiro corregedor geral Davi Eduardo Depine Filho, número 2021-000-1994. Esse é um pouquinho mais novo que o anterior é de 2015, esse é de 2016. Processo SEI, número 2021-000-1994. Interessado Pedro Antônio de Avelar. Assunto: proposta de alteração da deliberação CFTP número 1 de 2006, que é o regimento interno do Conselho. Excelentíssima presidente, excelentíssimas conselheiras e conselheiros. O presente feito teve início em 17 de março de 2016, com a apresentação de proposta formulada pelo então conselheiro Pedro Antônio de Avelar. Em sua manifestação, o ilustre defensor público sustentava a necessidade de alteração de regras regimentais do Conselho, notadamente os seguintes pontos: 1. Alteração da forma de distribuição dos processos. 2. Definição das justificativas para afastamentos e ausências de conselheiros eleitos. 3. Limitação temporal do momento aberto. 4. Fixação de prazo de tolerância máximo para o atraso de sessões ordinárias. 5. Delimitação de prazo específico para o pedido de vista. 6. Exigência de quórum qualificado para exceção ou inversão da ordem do dia. A proposta veio acompanhada de minuto de deliberação. Inicialmente distribuída para o conselheiro Rafael Bessa Imamura, a proposta não foi objeto de deliberação naquela gestão do Conselho Superior, tendo a relatoria sido posteriormente assumida pela conselheira Cátia Beja Romero. Em 11 de agosto de 2016, a conselheira Cátia Beja Romero apresentou seu voto, manifestando-se inicialmente pela conversão do julgamento em diligência para a constituição de uma comissão formada por conselheiros eleitos inatos, visando a elaboração de uma reforma mais ampla do regimento interno, ou a edição de um novo regimento. Subsidiariamente, opinava pelo acolhimento parcial da proposta, com exceção dos dispositivos que previam a limitação ao momento aberto e a exigência de quórum qualificado, por entender que ambos colidiam com expressas previsões legais. O referido voto, embora anexado aos autos, não foi submetido à análise do Conselho Superior. Em 15 de setembro de 2016, o conselheiro que esta subscreve, então na condição, que agora esta lê, né, o voto, então na condição de defensor público geral, peticionou nos autos para a inserção de um ponto adicional para eventual mudança regimental, trazendo a previsão de aumento de tempo de fala do representante da entidade de classe dos servidores e servidoras da Defensoria Pública, por ocasião do momento aberto, de 5 para 10 minutos. Por fim, em 22 de janeiro de 2019, sem que a proposta tivesse sido apreciada pelo colegiado, o próprio proponente, defensor público Pedro Antônio de Avelar, apresentou pedido de arquivamento do pleito por ele trazido, por entender que já se encontrava desatualizado, dado o tempo transcorrido, bem como em razão da possibilidade de uma revisão mais ampla das regras regimentais pela nova formação do órgão.
Convém registrar ainda que em agosto de 2023, por meio da deliberação CSTP número 416, o regimento interno do Conselho Superior foi alterado em diversos de seus dispositivos, tendo essa atualização contemplado parte das preocupações apresentadas na proposta inicial e contado com amplo debate e reflexão perante o colegiado. Assim, dada a recenticidade das últimas alterações regimentais, entendo que o pedido de arquivamento da proposta, apresentado pelo próprio interessado, deve ser neste momento acolhido, sem prejuízo de que as ponderações trazidas neste processo sejam revisitadas quando de futura reanálise da deliberação CSTP número 1 de 2006. Quanto ao pedido incidental, analiso-o por outro ângulo. Quando de sua apresentação, travava-se na instituição um intenso debate sobre a participação da entidade de classe representativa dos servidores e servidoras nas sessões do Conselho Superior, que acabou ensejando inclusive uma alteração legislativa, posteriormente anulada em sede de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça. De lá para cá, a instituição amadureceu e a própria compreensão do momento aberto adquiriu novos contornos, como se viu, por exemplo, na recente 829ª sessão ordinária, em que dezenas de representantes da sociedade civil trouxeram ricos relatos ao colegiado no bojo da discussão do processo de expansão institucional, conferindo significado concreto à participação social preconizada pela lei. Assim, parece a este relator que o tratamento distinto entre participantes do momento aberto, sejam eles integrantes ou não da instituição, poderia acarretar inaceitável e inadequada discriminação. Por outro lado, nada impede, como vem ocorrendo em inúmeras situações, que mais de um servidor ou servidora da instituição, ou mesmo representante da respectiva entidade de classe, manifeste no momento aberto, usufruindo das mesmas possibilidades e do mesmo tempo disponibilizado a todas as demais pessoas. Destarte, revendo posição anteriormente encampada, entendo inoportuno o pedido incidental, por mim apresentado, e, portanto, voto pelo integral arquivamento da proposta nos termos indicados na última manifestação de seu proponente. É como voto. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão? Próximo processo, número 2023-0019-219. Processo prorrogado das últimas sessões, que trata da expansão dos cargos, distribuição de cargos da Defensoria Pública, visando a expansão institucional. Gostaria de trazer aos colegas defensores e defensoras públicas, servidores e servidoras da Defensoria Pública, que os conselheiros e conselheiras aqui presentes na sessão de hoje, durante o intervalo, consensuaram a realização de uma reunião administrativa para que seja tratado do tema. Gostaria de expressar aqui meu agradecimento à abertura do diálogo pelos conselheiros e conselheiras eleitos, também sinalizando que é um tema da mais absoluta importância para esta gestão que assumi hoje, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Realizaremos essa reunião administrativa na próxima semana, na quarta-feira, às 17 horas, e esse processo retorna à pauta em consenso entre todos e todas, conselheiros que aqui estão presentes, na sessão de sexta-feira que vem. Então, fica assim anotado a realização, a publicização, que é o mais importante, como marca dessa gestão, na tentativa do diálogo e a transparência que nós pretendemos sempre ter com a carreira, com todos e todas, a realização da reunião administrativa do Conselho Superior e, posteriormente, o retorno à pauta para a discussão do processo na próxima sessão, na sexta-feira. Na sequência, já pregou os autos de relatoria do excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho Ferreira, número 2024-000-6999. Boa tarde, senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Com os cumprimentos e homenagens de rigor, apresento o seguinte voto. Trata-se do expediente SEI 2024, 000-66999, instaurado para encaminhamento da proposta do 9º Plano de Atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ao Conselho Superior da Defensoria Pública, nos termos do artigo 31, inciso 19 da Lei Complementar 988 de 2006.
A primeira Subdefensoria Pública Geral, no exercício de seu papel de coordenar o processo de organização do ciclo de conferência, previsto no artigo 4º, inciso 4 do Ato Normativo DPG 80 de 2014, vem apresentar proposta do nono plano de atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o biênio 2024-2025, ao Egrégio Conselho Superior da Defensoria, em atenção ao artigo 31, inciso 19 da Lei Complementar 988. Como resultado da nona Conferência Estadual, foram aprovadas 31 propostas distribuídas em diversos eixos temáticos. As propostas aprovadas na nona Conferência Estadual foram consolidadas no caderno de propostas aprovadas, que foi encaminhado a todos e todas os delegados e delegadas eleitos e eleitas. Da mesma forma, todos os dados coletados durante a organização das pré-conferências e da Conferência Estadual foram organizados em uma base de dados, apresentados no formato de um painel, balanço do nono ciclo de conferências e disponibilizados a todos e todas, defensores e defensoras, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias. Ainda em 2023, foram realizados encontros com a participação da administração superior, núcleos especializados, ouvidoria geral, para a construção conjunta das atividades voltadas à execução do nono plano, indicando resultados esperados, atividades a serem desempenhadas, prazos estimados para o cumprimento pelos órgãos da Defensoria Pública. A partir desses encontros, com ajustes pontuais, foi concebido a proposta do nono plano de atuação, que eu deixo anexo aqui no meu voto. De modo geral, o Conselho Consultivo e os movimentos sociais consultados avaliaram positivamente o plano de atuação elaborado e as atividades desenhadas. Nesse sentido, as contribuições recebidas a partir de consulta realizada visaram apenas o aperfeiçoamento das atividades a serem promovidas para alcançar as propostas aprovadas na Conferência Estadual, sem alterar seus contornos e objetivos. Não obstante, aprovaram dúvidas acerca das atividades previstas, complementações e ajustes de atividades e resultados esperados, propostas de novas atividades, necessidade de envolvimento de unidades e outros espaços da instituição para além dos núcleos especializados, sugestões sobre as formas e a dinamicidade das reuniões de monitoramento e avaliação. Reconhecendo os avanços conquistados, a Ouvidoria Geral apresenta abaixo apontamentos e contribuições visando a reforçar a etapa do monitoramento da execução do plano de atuação, bem como a participação social, garantindo maior engajamento de todas as esferas envolvidas. Aqui eu divido meu plano em dois pontos que me parecem principais, né, a partir das devolutivas da ouvidoria e do seu conselho consultivo. A primeira delas é a interiorização e a regionalização do plano. Como ressaltado pela Ouvidoria Geral, as pré-conferências do nono ciclo foram marcadas pelo recorde de participação popular em toda a história dos ciclos de conferência, com 2.093 pessoas de diferentes municípios do estado de São Paulo participando. Ainda assim, salienta a própria ouvidoria, há dificuldades no que se refere à interiorização da atuação da defensoria que precisam ser consideradas. Embora o plano de atuação se pretenda estadual, é verdade que cada região, ou mesmo cada município, apresenta suas particularidades. Nesse sentido, o plano de atuação deve se ajustar e adaptar a essa pluralidade, envolvendo as unidades e demais órgãos da Defensoria no aprofundamento e detalhamento das metas e também na divulgação e monitoramento para que as necessidades específicas das diferentes regiões do Estado estejam sempre contempladas. A Ouvidoria Geral defende que é preciso que sejam criados mecanismos para que o conteúdo regional, tão ricamente reunido durante as pré-conferências, seja consolidado e compartilhado com as unidades que compõem a regional. Sugere-se que seja dado mais espaço às propostas regionais, aqui destacadas entre aspas, trazidas às pré-conferências pelos movimentos. Ao propor a valorização do conteúdo regionalmente produzido, também sugere-se a realização, após a aprovação do plano de atuação pelo Conselho Superior, de rodadas para as contribuições e adaptações oriundas de cada unidade da Defensoria, apontando como cada unidade pode potencializar a proposta e contribuir para chegar ao resultado, ou mesmo reformulando as atividades quando necessário naquela municipalidade ou região. Outra importante perspectiva que pode ser detalhada em um momento oportuno pela ouvidoria é a possibilidade de aprofundamento ainda maior da regionalização da realização das pré-conferências. A Ouvidoria Geral sugere que sejam iniciadas discussões sobre a possibilidade de descentralizar o modelo de pré-conferências das unidades.
Por fim, na perspectiva de garantir a interiorização do plano, também é importante que a regionalização das conferências se reflita no plano e igualmente no seu monitoramento. É importante refletir sobre o papel e engajamento dos delegados e delegadas, bem como das unidades da Defensoria, também no processo de monitoramento do plano de atuação. Sugere-se especial cuidado no monitoramento e incentivo da relação entre as teses institucionais e o plano de atuação, na medida em que poderá ser verificada a maior coesão da instituição quando as teses institucionais apresentadas dialogarem diretamente com os pleitos vindos da sociedade civil. Esse é o primeiro aspecto, ou seja, da interiorização. O segundo aspecto ressaltado pela ouvidoria é o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento. A ouvidoria tem dedicado especial atenção ao monitoramento da implementação do plano de atuação. Considerando que compete em conjunto a segunda e a terceira subdefensorias administrar, coordenar e orientar a atuação das defensorias públicas regionais da capital, da sua região metropolitana e das defensorias públicas regionais do interior, respectivamente, a ouvidoria avalia que o envolvimento desses órgãos pode tornar o processo de espraiamento e monitoramento do plano de atuação mais eficaz, contribuindo para um melhor engajamento, além de garantir que os avanços sejam conhecidos pelos órgãos superiores, assim como os desafios e as dificuldades sejam compartilhadas e encaminhadas de forma coletiva com o respaldo das subdefensorias. Além do ciclo de reuniões entre unidades e subdefensorias, sugere-se a elaboração de instrumento facultativo de monitoramento da execução do plano de atuação, que permita a melhor organização das informações, facilitando o fornecimento de informações por parte das unidades e das coordenações regionais. A Ouvidoria Geral também sugere que as unidades da Defensoria Pública avaliem a possibilidade de realização, quando pertinente, de rodas de conversas ou audiências públicas periódicas entre unidades da Defensoria, sociedade civil local e com os delegados e delegadas que possam acompanhar o desenvolvimento do plano de atuação, fruto da contribuição dos representantes da sociedade civil. A Ouvidoria Geral se manifestou, portanto, pela aprovação do 9º Plano de Atuação, com a incorporação das contribuições elaboradas pela sociedade civil e Conselho Consultivo, que receberam manifestações no sentido positivo dos núcleos especializados, e apresenta algumas recomendações que são incorporadas no meu voto ao final do dispositivo. Acolho as alterações de redação sugeridas pelos núcleos especializados, conforme tabela anexa a esse voto. Com as referidas alterações de redação, voto pela aprovação do 9º Plano de Atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No mais, acolhendo a manifestação da Ouvidoria Geral, voto por recomendar à Defensoria Pública Geral e às subdefensorias públicas gerais para que no 10º ciclo de conferências, sejam implementadas medidas que viabilizem a descentralização das pré-conferências, como a realização de pré-conferências em mais de uma unidade por regional, quando houver demanda nesse sentido, a realização de pré-conferências em municípios onde não há unidade, quando houver demanda nesse sentido, e a viabilização de transporte para que as pessoas oriundas de municípios diversos de onde ocorre a pré-conferência possam se deslocar e participar. B. Para garantir o espraiamento do plano de atuação, sejam implementadas medidas no sentido de engajar as unidades da Defensoria e a sociedade local, a saber, seja elaborado o caderno de proposta que contemple a integralidade das propostas mais votadas por eixo, garantindo visibilidade e atenção às propostas regionais, e, aprovando o plano de atuação, seja criado espaço para contribuições das unidades para que possam propor ou adaptar as atividades às realidades locais, garantindo coesão na busca pelo resultado esperado. C. Seja criado e implementado um plano de trabalho institucional do monitoramento que inclua o calendário do ciclo de reuniões de monitoramento e a avaliação da execução do plano de atuação com a participação das regionais e unidades da Defensoria Pública e da primeira, da segunda e da terceira subdefensorias públicas gerais. E seja criado e implementado um plano de trabalho com vistas a fomentar a participação social no monitoramento e avaliação da execução do plano de atuação, com participação da sociedade civil, delegados, delegadas, das regionais e unidades da Defensoria Pública e das primeira, segunda e terceira subdefensorias. F. Seja criada e implementada uma ferramenta para a prestação periódica de informações através de instrumento simplificado a ser utilizado de forma facultativa pelas unidades e que deva alimentar o painel de monitoramento do ciclo de conferências, a fim de permitir o amplo controle social do plano de atuação. G. Seja apresentado o relatório ao final de cada ciclo de monitoramento para que,
sejam apresentados os avanços relacionados a cada resultado esperado e para que a Defensoria Pública possa aprimorar seu trabalho e planejamento a cada ciclo de conferência e plano de atuação. Nesse sentido, para qualificar o processo de avaliação, a ouvidoria sugere que sejam adotados resultados esperados que sejam mensuráveis e que possam informar de forma objetiva os avanços da instituição na execução do plano de atuação. Por fim, para acolhimento de outras propostas e sugestões da ouvidoria geral, encaminho pela formação de um grupo de trabalho a ser composto por conselheiros e conselheiros interessados, com vista à alteração da normativa interna necessária para contemplá-las. Senhora Presidente, basicamente, em resumo, né, a primeira subdefensoria pública, endossada pela Defensoria Geral, apresentou um plano de atuação. Esse plano de atuação foi submetido à consulta aos núcleos especializados que sugeriram breves alterações de redação no caderno de proposta. Eu estou incorporando essas sugestões, nada muito substancial, apenas alguns esclarecimentos ou desmembramentos, etc. Esse plano de atuação também foi submetido ao Conselho Consultivo da Ouvidoria. Eu estou incorporando algumas sugestões como recomendação à Defensoria Geral e à primeira Subdefensoria para que no próximo ciclo de conferência possam levar em consideração essas recomendações, adaptando algumas questões. Me parecem que são dois pontos muito centrais, que são críticas que historicamente se fazem ao nosso ciclo de conferência. A primeira é a interiorização do plano, ou seja, uma crítica no sentido de que o plano é muito concentrado, especialmente nos núcleos especializados, em uma escala mais estadual. Então, o desafio de se pensar nessa execução do plano numa escala mais local ou regional, o que poderia dar ensejo a planos regionais ou planos locais, ou envolvimento das unidades para que em cada localidade ou região possa também contribuir para a implementação das propostas, não apenas nessa escala maior. E o segundo são alguns desafios de monitoramento. Nós saímos de um monitoramento muito um pouco artesanal, que era uma convocação dos delegados e uma reunião aberta, geralmente com os núcleos especializados que têm essa condução muito forte. Nós partimos mais para uma transparência de informações, até tecnológica, em razão da pandemia e impossibilidade de um contato mais próximo, mas entre essas duas escalas há outras possibilidades que a ouvidoria entende mais necessária ou importante para potencializar esse monitoramento. Então, nesses dois eixos se fazem sugestões e que eu incorporo como recomendações, e um outro encaminhamento que eu tive como conselheiro relator com a ouvidoria, em especial com o Conselho Consultivo, é que nós pudéssemos formar alguns encontros, porque parte dessas sugestões ou recomendações envolveriam alterações normativas ou das nossas deliberações sobre as conferências estaduais, especialmente nessa questão da regionalização ou na interiorização do plano e no monitoramento. Então, como algumas demandam esse tipo de deliberação, de modificação das deliberações, eu também me comprometi com a ouvidoria, no meu próximo mandato, a fazer uma escala de um calendário de reuniões, e aqui convido os conselheiros e as conselheiras para pensar em como viabilizar também essas sugestões a partir da alteração de deliberações. Então, muito basicamente, a homologação do plano, a incorporação de alterações de redação pelos núcleos e a incorporação das sugestões da ouvidoria como recomendações à administração superior para que no próximo plano possa adotar de alguma forma. Então, basicamente é isso. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao conselheiro relator. Em discussão? Obrigado, presidente. Parabenizar o excelentíssimo conselheiro Alan pelo voto. Excelentíssimos conselheiros, pela importância da questão e como acabamos de ingressar na administração, vou pedir vista desse processo. Obrigado. É isso, excelência. Agradeço ao excelentíssimo terceiro subdefensor público geral, que apontou vista nesses autos 2024-000-6999. Passamos ao penúltimo processo da pauta de hoje, processo 2024-0012-043, de relatoria da excelentíssima conselheira Érica Leone, com a palavra. Obrigada, presidente. Esse, acredito que seja o nosso primeiro processo referente a pedido de afastamento para participação, para afastamento do doutorado, né? Aquele que a gente aprovou recentemente, para o mestrado 30 dias, para a elaboração da tese de doutorado também 60 dias. É um pedido da colega Bruna Gonçalves da Silva Loureiro.
para que ela se afaste por 60 dias, a contar de 8 de julho até 5 de setembro de 2024, sem prejuízo da remuneração, com fundamento no artigo 2º-A da deliberação CSDP número 321, alterada pela deliberação CSDP número 425, de 19 de abril de 2024. A colega está lotada na 25ª Defensoria Pública da Unidade de Varas Singulares da Regional Criminal. A interessada relata estar matriculada no curso de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, na área de Penal, Medicina Forense e Criminologia, tendo sido aprovada no exame de qualificação em 1º de dezembro de 2022, projeto de qualificação anexo ao pedido, com prazo final para depósito da tese em 7 de outubro de 2024. Conforme também consta da ficha do aluno anexada ao pedido. Para fins do artigo 151 da Lei Complementar 988, esclareceu que em 2017 obteve o título de mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo com proficiência na língua inglesa, sendo que atualmente está cursando doutorado na mesma instituição, sob orientação da professora doutora Elisa Liberatori Silva Bechara, tendo obtido proficiência em língua francesa, conforme demonstra a ficha do aluno anexa ao pedido. Acrescentou que já foram cursadas as 5 disciplinas exigidas para o curso e obtidos os 40 créditos necessários para depósito da tese, restando a defensora apenas a parte da pesquisa e elaboração da tese de doutorado, a qual pretende finalizar no Brasil. Destaca que a pesquisa está sendo realizada por meio de consulta às bibliotecas das universidades, em especial das faculdades de Direito, Sociologia e Filosofia da USP e a biblioteca do IBCCRIM. Todavia, relata ser imprescindível para o trabalho consultas ao acervo do Arquivo Nacional, do Museu Penitenciário de São Paulo e do Museu Penitenciário do Rio de Janeiro, dentre outros órgãos que ainda não possuem todos os arquivos digitalizados, o que demanda disponibilidade de tempo durante o horário comercial, sendo necessário seu afastamento de suas atividades funcionais. A tese a ser apresentada como trabalho de conclusão do doutorado refere-se à questão do encarceramento em massa no Brasil. Destaca a defensora que pretende não apenas trazer um panorama do fenômeno do hiperencarceramento, verificado em alguns países capitalistas ocidentais, especialmente Estados Unidos, como também contribuir para a análise dos fatores que ensejam esse encarceramento em massa no sistema brasileiro, o qual tem como principal clientela a população pobre, negra e vulnerável. O pedido encontra respaldo no artigo 2º-A da deliberação CSDP 325, alterada, pela deliberação 425, de 19 de abril de 2024. Aqui eu transcrevo a redação do novo artigo, da deliberação, que é o artigo 2º, e também o artigo 3º, que traz, um requisito para esse afastamento. Basicamente, os artigos prevêem a necessidade de concordância, da coordenação da unidade, se mais da metade dos defensores públicos da unidade de origem e afastamento no período pretendido estiverem afastados, aí é necessária a indicação pela subdefensoria de um itinerante, No caso aqui não há essa previsão de afastamentos, superior ao número, a metade dos defensores lotados na unidade de varas singulares. Então, a coordenação auxiliar, também respondendo pela coordenação regional, autorizou, concordou com o afastamento da colega. Em relação ao artigo 3º, que prevê o seguinte: os afastamentos integrais previstos nessa deliberação não poderão exceder a 5% da totalidade de defensores públicos e servidores considerados por natureza do cargo. Nesse sentido, eu diligenciei pedindo uma certidão da RH, que certificou que não há defensores públicos e servidores afastados para participação em curso de pós-graduação estricto sensu. Aqui eu acho que a gente ainda vai precisar aperfeiçoar isso, talvez o DRH, certificar em relação a esses 5%, porque qual que é a ideia da deliberação? Que 5% do total de defensores da carreira não esteja, o limite é até 5% do total de defensores públicos da carreira, Isso não pode ser atestado, por exemplo, pela coordenação auxiliar, que só tem, o universo ali dos afastamentos da sua unidade, e aí o DRH teria que certificar que, não está excedendo o limite de 5% dos 787, agora do total. Acho que essa certidão ainda vai precisar ser padronizada pelo DRH, mas acho que seria interessante que constasse assim. Mas, de qualquer forma, o DRH atestou que a gente não tem, não tem defensores nem servidores, inclusive porque esse é o nosso primeiro afastamento nesse modelo aqui, da nova deliberação.
Então, considerando que os requisitos da deliberação CSDP número 321 foram atendidos, não se encontrando qualquer óbice ao pleiteado, acolho o pedido da defensora pública Bruna Gonçalves da Silva Loureiro de afastamento para elaboração de tese de doutorado pelo período de 60 dias a contar de 8 de julho até 5 de setembro de 2024, sem prejuízo da remuneração, com fundamento no artigo 2º-A da deliberação CSDP número 321. É como voto. Agradeço, excelentíssima senhora conselheira. Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Passo a palavra ao conselheiro após a aprovação. Quer se manifestar? Obrigado, presidente. Está aprovado. Ele pediu a palavra após votação. A conselheira Érica trouxe bem, esse é o primeiro afastamento nesse novo modelo que nós temos, e o artigo 3º estabelece um limite, na mesma linha do que bem trouxe a conselheira relatora. Nós temos, por regra, sempre que há um pedido de afastamento, a certificação pela secretaria da quantidade de afastamentos que cada defensor ou cada defensora, cada servidor ou servidora teve. Podemos estabelecer esse controle no mesmo formato pela secretaria com esse quantitativo, ainda que diligenciando com o DRH, porque a secretaria é mais próxima dos conselheiros do que o DRH, é muito abstrato. Talvez esse controle feito pela secretaria do conselho seja melhor, era apenas essa minha sugestão. Agradeço, conselheiro. Nós faremos uma diligência até para verificar qual é o procedimento que o DRH tem adotado nesse período. Farei contato com a colega Betânia Ferraz, que assumiu a coordenação auxiliar da CGA na data de hoje. Nosso último processo da pauta é o processo 2024-0012-243, do excelentíssimo conselheiro Júlio César Tanoni. Presidente, é um pedido de afastamento para participação no curso de pós-graduação mestrado, no período do dia 12 de junho a 11 de julho de 2024, feito pela nossa colega defensora pública Cecília Nascimento Ferreira. O pedido vem fundamentado na deliberação 321/2015 e visa a autorização para afastamento integral pelo período de 30 dias, entre os dias 12 de junho e 11 de julho, para a elaboração da dissertação como requisito para a conclusão do curso de pós-graduação em estrito sensu, nível mestrado, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo indicado que a data limite para o depósito da dissertação será o dia 1º de agosto de 2024. O projeto de qualificação sobre a implementação das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos do Brasil e foi apresentado à banca examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor associado Dr. André de Carvalho Ramos. O requerimento é instruído com atestado de matrícula, projeto de pesquisa e manifestação da coordenação do núcleo especializado onde a interessada está atualmente lotada, além da certidão de afastamentos, que dão conta do cumprimento dos requisitos previstos e evidenciam a utilidade da medida para a instituição e a excelência da instituição de ensino. A declaração prevista no artigo 4º, inciso 3º da deliberação referida, seguirá anexada a este voto, que enviada pela interessada a este relator nesta data. Preliminarmente, presidente, cumpre anotar que o afastamento pretendido objetiva a elaboração de dissertação e a nova deliberação CSDP 425, de 19 de abril de 2024, recentemente editada pelo colegiado, permite sim o afastamento por 30 dias, no caso de mestrado, e 60 na hipótese de doutorado. No caso, para a realização de pesquisa e elaboração de dissertação, ou tese, desde que justificada a utilidade da medida para a instituição e demonstrada a excelência da instituição de ensino ou pesquisa, observados os requisitos do artigo 155 da Lei Complementar 988/2006. Da interpretação conjunta dos dispositivos da deliberação e a partir da intenção dos conselheiros quando da edição da normativa, é permitido o entendimento no sentido de que a aparente vedação aos afastamentos para curso de pós-graduações e impedimento de pesquisa aos membros em estágio probatório ou no exercício em comissão ou em função de confiança, no caso dos coordenadores dos núcleos especializados, não se aplica na hipótese.
Eu ressalto que houve manifestação favorável da coordenação do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, informando sua concordância com o afastamento que, embora tenha vindo condicionada a designação de integrante do núcleo para cobertura, após consulta também nesta ocasião, a excelentíssima defensora pública coordenadora do núcleo, doutora Fernanda Penteado Balera, confirmou que a integrante do núcleo, um integrante do núcleo substituirá a interessada. Inclusive, já estaria contando com a concordância da coordenação da unidade de origem, o que no entendimento dessa relatoria atende o requisito contido também no artigo 4º, inciso 4 da deliberação 321. Por fim, registro que houve certificação da Secretaria do Conselho Superior, dando conta da ausência de afastamento da Defensoria Pública no corrente ano, pelo que, desta forma, presidente, eu entendo preenchidos os requisitos legais exigidos, e por este voto eu encaminho e acolho o pedido da Defensora Pública interessada, nossa colega doutora Cecília Nascimento Ferreira, para deferir o afastamento pretendido. É com voto, presidente. Excelentíssimo conselheiro, agradeço. Em discussão? Todos de acordo? Permaneçam como estão? Aprovado. Nosso último processo da pauta, eu queria agradecer a gentileza de todos os conselheiros e conselheiras, excelentíssimos colegas, pela primeira sessão dessa composição de conselheiros natos da nossa gestão. Foi uma alegria e um prazer estar durante esse dia com todos e todas. Estamos encerrando por aqui, então. Agradeço. Presidente, eu sempre falo na última hora. Nós temos alguns... Não, conselheiro Rafael Português, você é um grande quadro institucional. Acrescenta demais. Eu saio desse conselho maior porque dividi esse mandato com você. Presidente, eu estou verificando aqui a data, o termo final do curso de formação dos novos é dia 21 de junho, né? E alguns processos de núcleo especializado para inscrição de integrantes têm retornado desertos de inscrição. Não sei como nós estamos com isso, mas talvez fosse recomendável olharmos, verificar quais são os núcleos com vagas ainda em aberto, para podermos falar com as relatorias, de repente reabrir isso, para que os novos possam aproveitar esse momento e fazer as suas inscrições, de modo a preencher os quadros dos núcleos e já dar aos novos colegas e novas colegas a experiência de atuação nos núcleos especializados. É apenas aqui uma sugestão da Secretaria. Excelente sugestão, anotei como encaminhamento e daremos notícia na próxima sessão. Agradeço a todos e todas, boa tarde e até quarta-feira.